Raiz da Luz e sejam bem-vindos ao meu canal, A Cor da Alice, o canal onde a verdade é exposta, ensinada e pregada. Que o Pai Celestial vos ilumine e vos guie nesta jornada. Amém. No meu primeiro episódio falei sobre como comecei a ter curiosidade do mundo, como descobri que estamos a ser controlados por sociedades secretas poderosas e como as suas intenções não são as melhores. Neste episódio, irei expor em resumo as origens destas sociedades. Como tinha dito no episódio anterior, estas sociedades são inspiradas pelo ocultismo. O que é ocultismo? Ocultismo é basicamente conhecimento escondido. Para os crentes nós sabemos que isso são doutrinas ensinadas por Lúcifer, mas para eles, Lúcifer não é uma identidade e sim uma representação da libertação espiritual. Eles acreditam que somos deuses e o cristianismo e a Bíblia são forma de controle e opressão para a humanidade para não atingirmos a esse potencial. E de onde surgiu tudo isto? A antiga Babilónia na era de Nimrod. Nesta era, como nos tempos de Noé, a humanidade foi influenciada pelos anjos caídos que lhes ensinavam o conhecimento da manipulação do bem e do mal. Nimrod, bisneto de Noé, foi um líder muito forte e teve autoridade sobre todos os povos do mundo. Nimrod e a sua família deixaram-se dominar pelo seu ego ao ponto de acharem-se como deuses. Ele foi conhecido por ser o primeiro homem a opor-se contra o Criador nesse sentido. Segundo as escrituras hebraicas, Yahuwah deu a ordem dos povos se separarem pela terra. Nimrod se opôs contra esse mandamento, ordenando os povos a se unirem para criar uma torre que chegasse ao cimo dos céus e lutar contra Deus e os anjos. Deus sabia que a sua ideia era insana, mas os povos continuavam desobedientes acerca da dispersão. Então Deus criou novas línguas de acordo com as suas famílias. Como consequência, eles desistiram de criar a torre, pois não se entendiam uns aos outros, acabando por se dispersarem pelo mundo. Depois de Nimrod morrer, estes ensinamentos da antiga Babilónia continuavam a ser ensinados pelo resto do mundo. E aqui surge a religião e o politeísmo. Abraão, sendo o único homem a não seguir o costume dos outros povos, continuava a temer o Criador. Essa atitude agradou o nosso Pai Celestial, dando-lhe a promessa que a sua descendência iria ser a luz para o mundo que tem sido enganado pelo inimigo. Assim que o cristianismo se torna a maior potência religiosa da Europa, os ensinamentos da antiga Babilónia foram perdendo força, o que deu origem a sociedades secretas como Illuminati, Rosa Cruz e maçonaria. O seu objetivo seria opor-se ao clero e trazendo de novo à luz esses ensinamentos esotéricos. E como fizeram? Muito simples, se infiltrando na igreja. Um plano que iria durar séculos, mas lá puseram mãos à obra. As ideias esotéricas começaram a ser induzidas e discutidas nas igrejas por estes ocultistas infiltrados. Ao contrário do que nos ensinam nas escolas sobre a Inquisição, foram bem recebidas e aceitas pelo Vaticano. Eu não sou católico e existe muita coisa que eu discordo com eles. Mas a verdade é a verdade. E a verdade é que grande parte dos terríveis relatos sobre a Inquisição foram baseados em propaganda jesuíta e protestante para atacar o clero. O que se passa é que estas sociedades secretas conseguiram o seu objetivo. Se olharmos bem no que se passa no entretenimento, política, economia, saúde, ciência, arte, arquitetura, todos eles estão conectados aos mesmos mestres. Não é à toa que o Apocalipse refere a Babilónia ao último império que irá surgir no final dos tempos. Estas sociedades têm sido influenciadas pelos mesmos espíritos que influenciaram Nimrod. E como eu sei isso? Simbolismo. O uso de símbolos para representar ideias ou qualidades. Por mais cético que sejamos em relação a símbolos, estas sociedades ocultistas levam o simbolismo muito a sério. É a forma tradicional que usam para se comunicar entre eles e adorar o seu mestre. E quando mais investigas quem é, mais concluis que é Satanás. Deixarei um link aqui em baixo onde fala sobre um ex-maçom que revela a conexão entre maçonaria e Satanás. Estas seitas acreditam que são deuses de si mesmos, pensando que conseguem ter o controle sobre o bem e o mal.
Mas na Bíblia fala que Deus é quem tem o controle total sobre estas coisas e é Ele que merece toda a glória. Estas doutrinas não foram ensinadas por Deus, mas sim o inimigo. Foi ele o primeiro a pensar que podia igualar ao Criador e agora lhe espera ser punido eternamente no lago de fogo. Mas como costuma-se dizer, o mal sempre procura companhia, e acredito que é por isso que Satanás tem enganado o mundo. E aqui está a razão de eu achar que esta guerra não tem nada a ver com dinheiro ou algo que seja palpável e visível aos nossos olhos. Isto é espiritual. Não existe nada de novo debaixo do sol, e o que aconteceu nos tempos de Noé e Nimrod está a acontecer agora. Olho para o redor e todo o mundo de uma certa forma tem adorado Lúcifer. O mundo está cada vez mais materialista, narcisista, e estamos a dizer adeus aos valores morais que Deus nos ensinou. Ao ler o livro do Apocalipse sobre o final dos tempos, dá mais razão para acreditar que este Deus de Abraão e Cristo são figuras reais. Eu partilho isto não para viverem com medo, pois, como está escrito, Deus não nos deu o espírito do medo, mas sim de amor e sobriedade. Eu partilho isto para expor as armas e as táticas do inimigo, para que sejas protegido com as armaduras do Espírito Santo. Esta guerra está tornando-se cada vez mais tensa e está na altura de escolheres um lado. Eu acho que tu não percebeste. Vou repetir. Esta guerra está tornando-se cada vez mais tensa e está na altura de escolheres um lado. Em que lado é que estás? Espero que Deus tenha-te iluminado neste vídeo e que a paz esteja contigo. Shalom.